Nessa edição, tratamos também da reunião de Lula com a equipe econômica para discutir a situação fiscal e do plano Safra de mais de 400 bilhões de reais. Antes de começar, meu boa noite a Daniel Rittner em Brasília e a Thaís Herédia comigo aqui no estúdio em São Paulo. Lula esteve reunido até agora há pouco com a equipe econômica para alinhar a estratégia do governo em relação à situação fiscal e como responder à valorização do dólar nos últimos dias. Determinou que a equipe econômica cumpra o arcabouço fiscal. Vamos aos detalhes ao vivo com a nossa repórter Luciana Amaral, ao vivo de Brasília. Boa noite, Luciana. Muito boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. A reunião aqui no Palácio do Planalto durou cerca de 2 horas, contou com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, a ministra da Gestão, Esther Dweck, além dos ministros palacianos mais responsáveis pela articulação política entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Vários pontos, então, em pauta, como a sustentabilidade do orçamento desse ano e também a elaboração do orçamento para o ano que vem. E vale a gente destacar aqui que essas reuniões entre o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad têm sido uma constante, especialmente diante de toda a pressão para que o governo cumpra a meta fiscal. E depois, então, desse encontro de agora à noite, o ministro Fernando Haddad deu uma coletiva, ele falou com a imprensa aqui no Palácio do Planalto e ele disse que o Lula determinou que se cumpra o arcabouço fiscal. Ele disse, inclusive, que não há discussão em relação a isso, que é para cumprir e ponto. A redução dos gastos obrigatórios também tem sido um ponto central nas discussões da equipe econômica do governo. O Haddad ressaltou que os ministérios estão fazendo uma geral, um estudo desde março para o corte de gastos com benefícios sociais, por exemplo. O ministro falou que parte do caminho é o contingenciamento de gastos. A declaração, vale também a gente ressaltar aqui, acontece em meio a várias críticas no Congresso Nacional, por exemplo, de que o governo só propõe aumentar a arrecadação, mas que não quer bem cortar na própria carne. Agora à noite, o ministro Fernando Haddad anunciou o corte de 26 bilhões de reais em despesas obrigatórias, justamente como forma de se cumprir o arcabouço fiscal. Vamos ver o que ele falou. Nós já identificamos, e o presidente autorizou levar à frente, 25,9 bilhões de reais de despesas obrigatórias que vão ser cortadas depois de que os ministérios afetados sejam comunicados do limite que vai ser dado para a elaboração do orçamento de 2025. Algumas dessas medidas do orçamento de 25 podem vir a ser antecipadas, né? À luz do que a Receita Federal e o Tesouro e a Secretaria de Orçamento Federal nos apresentem como necessidade de bloqueio ou contingenciamento agora no dia 22 de julho. Thaís, não é exatamente um corte de gastos, é uma redução de despesas via pente fino, é suficiente? Você pode chamar isso de ajuste fiscal, será? Bom, ou é um ajuste de regularidade? É uma gestão responsável, uma gestão que precisa ser eficiente. É feita penteando os cadastros. Exatamente. Para saber que quem eventualmente está recebendo não deveria receber. Exatamente. Eu estava conversando aqui, trocando mensagem com alguns ex-secretários do Tesouro e secretários executivos ali da Fazenda e do Planejamento para entender, primeiro, como é que é esse processo, se existe esse dinheiro todo para fazer corte. Eles acham que esse valor está superestimado e se achar ok. Um deles me lembrou que o governo já tinha se comprometido a baixar 9 bi esse ano e ainda não começou, ainda não apresentou, então não é uma tarefa fácil. Agora, isso não é ajuste fiscal, isso é gestão fiscal, né? Porque, afinal de contas, se está havendo irregularidade, aliás, quem será responsabilizado pelas irregularidades? Uma irregularidade do tamanho de 30 bilhões de reais é muito dinheiro, ou, desculpe, 26 bilhões de reais é muito dinheiro. Mas, assim, pode não ser ainda o ajuste fiscal, mas tem alguns recados importantes ali. O Haddad dizer, parece óbvio, né? O Lula mandou cumprir um arcabouço fiscal. Ainda bem, porque o arcabouço é do Haddad, foi ele que criou, foi este governo que criou o arcabouço fiscal. Portanto,
Parece óbvio, mas no meio do ruído... Assim como é óbvia a questão, cumprir o arcabouço fiscal, como? Posso passar a palavra para o Daniel? Pode, deve. William, é preciso a gente diferenciar o que são esses quase 26 bilhões de reais, que ali é um aceno no orçamento de 2025. O governo precisa mandar em agosto a sua proposta orçamentária. Ficou claro que vai mandar com 26 bilhões a menos, que advém disso, do pente fino ali no BPC, no Proagro, no Cadastro Único, encontrar, isso, famílias que estão recebendo indevidamente. Isso é ótimo e esse processo tem que ser feito continuamente. A palavra-chave ali, mencionada por Haddad, sem especificar valores, é bloqueio ou contingenciamento orçamentário. No dia 22 de julho, sai a próxima reavaliação de receitas e despesas do governo. E é ali que a gente vai ter uma dimensão exata de qual é o apetite, qual é a disposição, qual é o esforço que o governo está disposto a tomar para cumprir a meta de déficit zero agora. Com o desconto todo ali de 0,25% que está previsto no arcabouço, mas hoje, falando com alguns economistas, todos ali jogavam numa numa ordem de grandeza, em torno de 30 bilhões de reais. 15 grosso modo, 15 bilhões de reais que são necessários ali de bloqueio por si só e 15 bilhões de reais que vêm da frustração de receitas. Por exemplo, ali, acordos no âmbito do CARF, por causa do voto de qualidade. Bom, não vai sair tudo que o governo estava prevendo. Então, você tem 15 mais 15 e a necessidade de cortar, contingenciar 30 bi. Esse número, pelo que eu conversei com ministros que participaram da reunião hoje à tarde, esse número não está fechado, todo mundo ainda quer ver os números de receitas para calcular o quanto vai precisar cortar de despesa, mas é bom diferenciar isso, que é o esforço real desse pente fino para 2025, que são os 26 bilhões. Daniel, nós tivemos exatamente essa mesma conversa no começo do ano, quando a data mágica, entre aspas, era março. E aí teríamos o relatório da Receita que diria para o pessoal da equipe econômica, gente, isso aqui é o que entrou. E isso daqui é o que não pode passar. Aí iríamos para o contingenciamento. Estamos de novo diante de uma hora da verdade? Estamos diante da hora da verdade e é bom que não aconteça nenhuma manobra até lá, porque aconteceram manobras até março e a partir de março. Março, a manobra foi contar com receitas extraordinárias de medidas que foram adotadas de equilíbrio tributário e que, portanto, apareceram esse ano, não vão aparecer mais para frente, pelo menos não na quantidade que vieram, né? Por exemplo, tributação sobre estoque de fundos de investimento e por aí vai. E, em seguida, a manobra foi aquele jabuti que surgiu no Congresso Nacional, que de repente apareceu 15 bilhões a mais de reais para o governo gastar, né? Tem dinheiro sendo gasto em função dos decretos por causa de calamidade, por causa da coisa do Rio Grande do Sul. Então, William, é assim, a meta fiscal ela é importante, ela é uma referência importante para o ajuste fiscal, é importante que o ministro diga, eu vou fazer tudo para cumprir a meta, foi isso que ele falou hoje, né? Eu vou fazer tudo para cumprir a meta. Agora, a política fiscal, a gestão fiscal, ela também precisa aparecer na contenção do endividamento público, ela também precisa aparecer no déficit nominal, que conta todas as despesas. Quer dizer, não está claro ainda qual é o tamanho que o governo vai conseguir alcançar. Então, assim, se ele conseguir contingenciar, me disse agora um ex-secretário do Tesouro, precisaria contingenciar 20, 25 até o final do ano. Será que eles conseguem chegar a esse valor? É um valor complicado para o governo assumir. Então, tem muita coisa para acontecer. Eu acho que é importante a gente dar hoje um crédito ao Haddad, porque diante do fogo amigo, ele continua surgindo novamente como alguém que tem o ouvido do presidente Lula. O Haddad foi lá hoje cedo e deve ter falado para o presidente Lula, para de rasgar dinheiro, porque é isso que está acontecendo, e o Lula não voltou a falar de dólar, de Banco Central e tal, e hoje o dólar chegou a cair 2% durante o dia. Então, acho que essa é uma mensagem importante. Agora, vamos lembrar o que disse o Caio Megali aqui ontem, que ele falou assim, olha, falar só não vai adiantar mais, vai precisar fazer. Como é que foi essa conversa do Haddad e do Lula, até onde você sabe, Daniel?
William, antes de falar dessa conversa, sabe que hoje nós tivemos no Palácio do Planalto a divulgação lá do lançamento do Plano Safra, a gente vai falar disso mais tarde, e aí quando bateu ali 5h20, 5h25, o evento estava atrasado, os assessores presidenciais começaram a ouvir um buchicho que era mais ou menos assim, pronto, Lula já pode discursar, já pode começar o discurso porque os mercados já fecharam. Então agora ninguém segura mais o dólar, né? Agora está tranquilo. E todo mundo ali levou num ambiente de piada. Então, quer dizer, o próprio pessoal do Palácio do Planalto já assimilou a brincadeira. Agora, o que o Lula ouviu, objetivamente, foi o seguinte, uma frase que ele ouviu. O mercado não é político, o mercado não é apolítico, o mercado é apocalíptico. Então, isso para passar um recado que já tinha chegado ao Lula, de que, olha, você tem que tratar o mercado, os agentes econômicos, como o dono do restaurante trata aquele cliente que vai reclamar. O cliente tem sempre razão, não adianta ficar numa queda de braço e reclamando com ele. Bom, o que veio logo em seguida, o discurso efetivamente de Lula, já embutiu uma série de acenos ali, que eu, muito mal comparando, estou lembrando aqui, digamos, da carta ao povo brasileiro. No final, é ele lembrar o básico do básico. Eu me comprometo você foi buscar com o lá no arcabouço fundo, fiscal. Daniel, você foi buscar lá no fundo do baú, né? Foi. A carta do povo brasileiro tem mais de 20 anos. Tem 22 anos, exatamente 22 anos. Foi meados Mas é o tipo junho. de compromisso que está precisando ser refeito, não? Bom, é o que ele parece ter encaminhado hoje, nas declarações que o presidente fez. Ele teve a oportunidade de falar sem teleprompter, sem texto pronto, justamente no que a gente vai tratar no próximo segmento do programa, que é o anúncio do Plano Safra. E aí ele parecia muito empenhado, ao mesmo tempo que ele reiterava as posturas dele em relação a como deveria ser uma política econômica utópica no ponto de vista do presidente da República atual, ele reiterava a palavra responsabilidade, pegou bem daí. William, pegou, e hoje eu ouvi muito essa pergunta assim, mas por que o presidente passou 2 semanas provocando uma crise? Ontem você fez essa indagação, né? Qual é a estratégia por trás dele? Porque tem uma coisa assim que está muito clara, que o presidente acredita nisso, ele acredita no que ele fala. Eu e a torcida do Flamengo, do Corinthians, de todas Isso, juntas, exatamente. Né? Então, assim, o presidente acredita no que ele fala. Ele não gosta da autonomia do Banco Central, ele não gosta da liberdade da política monetária, ele não gosta do corte de gastos. Essa é a história de vida dele. Mas, lá atrás, ele mostrou muito mais pragmatismo, ele entendeu o tamanho do jogo político, o custo do capital político que ele teria para fazer isso, e agora parece que ele tinha aberto mão desse pragmatismo e dessa objetividade. Então, ninguém espera que o Lula mude de ideia. Isso não vai acontecer. Agora, quem vai gerir a economia do país? É ele, fazendo bravata contra o Banco Central, ou é o ministro da Fazenda? Quem você acha, Daniel? Eu acho que depende muito, muito menos das convicções do presidente da República e muito mais do que se sentir na prática. Eu me explico. Se você tem ali um dólar que começa a beirar 5,70 e isso ameaça os dados de inflação do ano, né? E a gente já vê até especulações sobre para onde vai o IPCA em 2025, é óbvio que isso acende um alerta na própria popularidade do presidente. E é essa leitura política que lhe foi feita hoje, inclusive. E aí me parece que ele acaba sendo confrontado com a realidade. Quer dizer, por mais que eu tenha convicções de que tem que ser assim ou assado, ou de que o Banco Central precisa agir dessa ou daquela maneira, eu preciso me curvar à realidade de que se continuar nesse movimento, o dólar vai continuar assim, vai para cima, vou colher inflação e isso sim atinge a minha popularidade, que é o contrário de como esse cálculo começou a ser feito, a gente falava disso aqui ontem, que era uma percepção de que comprando o embate, falando mal do Banco Central ou falando mal do mercado, queria colher de volta um aumento da popularidade, assim como está convencido de que dizer, olha, ninguém mexe em BPC, ninguém mexe em salário mínimo, transmite uma impressão, uma fama, uma imagem de que ele defende quem mais precisa, ele defende os pobres. Estamos, então, naquele clássico, né, Daniel? Não são os fatos que se impõem, mas qual a percepção particular deste ou daquele a respeito dos fatos. A gente vai continuar, com certeza, em cima dessas percepções dos fatos.
Nós vamos para o intervalo. Na volta, com o anúncio do Plano Safra de mais de 400 bilhões de reais. Até já.